Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Permaneçamos na luz e na paz que esta casa envolve a todos nós. Renova-se nossa alegria de estarmos aqui confraternizando com os trabalhadores, com os frequentadores desta casa. E fazendo como todos vocês fazem, estudando a doutrina espírita, notadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro que Allan Kardec nos apresenta a partir do momento que ele identifica que na doutrina que nascia já tinha sido lançado o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação, já havia sido lançado o Livro dos Médiuns, e ante as revelações dos Espíritos que vinham através da mediunidade, trazendo conhecimento até então, desejou Allan Kardec aproveitar a grandeza de conhecimento e de elevação espiritual desses espíritos, que estavam então ditando através dos médiuns excelentes ensinamentos, apresentar a fala de Jesus, os ensinamentos que Jesus trouxera. Então toma do Novo Testamento, e ali se encontram os conteúdos trazidos por 4 evangelistas que foram consagrados como verdadeiros biógrafos de Jesus. Notadamente, Mateus era um homem jovem, com bastante conhecimento, diríamos na época um intelectual, exercia um importante cargo com aval do Império Romano, representava na cidade o papel de publicano, era o responsável pelos tributos que iriam movimentar as necessidades da cidade. Diríamos hoje o que nós conhecemos como a Receita Federal, que é responsável para arrecadar a nossa contribuição através de imposto, mas naturalmente que nós temos outros tantos impostos que não compete à Receita Federal e sim a outros cargos. Mas na época, o publicano, ele recolhia todo tipo de impostos, e era um homem rico, porque ele recebia por comissão do que arrecadava, e daí naturalmente a ânsia de arrecadar os impostos. Mateus tornara-se, a convite de Jesus, um apóstolo, e abandonou a sua atividade como publicano, reuniu a esposa e filhos, e como tinha bons recursos, os deixou para a sua manutenção. E recursos outros colaborou com as despesas que vinham também de outros que contribuíram
Jesus desenvolvia, percorrendo cidades, vilarejos, dando informações dos ensinos que apontavam as leis de Deus. E fez, como você sabe, durante 3 anos, um ingente trabalho, noite e dia, percorrendo cidades a pé, reunindo logo em seguida multidões que não vinham, na sua grande maioria, tocados pela beleza dos ensinos novos a respeito das leis de Deus. Como hoje ainda acontece, frequentemente estamos vendo multidões, através de informações de boca em boca, com mais facilidade hoje pelas entrevistas diversas na imprensa, escrita, falada, e o veículo da internet que chega a milhares e milhões de pessoas de um momento para o outro. Porque apontam que determinado indivíduo está realizando curas, remendando corpos, e é natural que ninguém de nós quer conviver com a doença. E lá vamos, nós vimos por várias décadas um grande médium próximo de Brasília, realizou um trabalho que tomou vulto por vários países europeus, pelos Estados Unidos, que realizava cirurgias, que curava. Nós tivemos a oportunidade de estar com ele, convidado e fomos por ele incorporado para auxiliá-lo em alguns atos cirúrgicos. Vi com meus olhos os procedimentos realizados com instrumentos que não era comum aos nossos cirurgiões, fazendo cortes profundos sem anestesia. Infelizmente, não tornara-se um conhecedor da mensagem do Evangelho e deixara-se tomar pela vaidade, o orgulho, e cercado das possibilidades de enriquecimento fácil, porque aqueles ricos que vinham do exterior, notadamente, deixavam a ele milhares de dólares. Eu não queria estar na pele dele. Ele tinha mediunidade de efeitos físicos estudados por Allan Kardec. Como isso ocorre agora, a ciência vem apontando pesquisas de por que o indivíduo é médium. Está na genética daquele indivíduo. Genes da mediunidade, aliado à glândula pineal, que André Luiz, lá no 3º livro, O Missionários, o primeiro Nosso Lar, o segundo Mensageiros, esses dois combinaram com 2 filmes, e o terceiro, Missionário da Luz, tem um capítulo
sobre a glândula pineal, numa época que não se sabia nada da glândula pineal. Eu que a estudei há mais de 50 anos, na época, você dizia, depois da puberdade, pode fazer, ou poderia-se fazer uma incisão e retirar a glândula pineal, porque ela não tinha mais função. Ela exercia a função de bloqueador da sexualidade na infância. Um grande engodo da ciência, que hoje conhece já bastante sobre a importância dessa glândula, e agora mais recentemente na USP, Universidade Federal de São Paulo, importantes trabalhos ali foram realizados com milhares de médiuns, fazendo exame concomitantemente com os seus familiares, identificam que eles são especiais. Tem na glândula pineal, tem na sua genética a estrutura mediúnica. Está lá no livro do André Luiz, isso em 1930 e poucos, quando não se conhecia nada sobre a glândula pineal. Então, meus amigos e minhas amigas, nós estamos na Casa Espírita estudando o Evangelho de Jesus. É algo notável que ainda alguns de nós espíritas duvidam. Vacilam. Por quê? Eles motivos. Cada um de nós sabe o que nos afasta de ler com dedicação, o que diria se estudar com atenção, para que repetidamente ao longo dos anos, das décadas de estudo, pudéssemos introjetar esses conhecimentos e retirá-lo da periferia, do extraordinário, do bonito, do belo, para entrarmos no que o capítulo de hoje nos faz refletir. O título do capítulo 18 do Evangelho: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esta frase é de Jesus. E Allan Kardec reuniu várias parábolas em que Jesus coloca valiosos ensinamentos em torno deste capítulo. Pela exiguidade do tempo, nós vamos falar algumas. E pegamos a parábola que tem o título, neste capítulo, A Porta Estreita. E Allan Kardec então coloca aqui a fala de Jesus, conforme relata Mateus, o evangelista, aquele apóstolo publicano que tornara-se evangelista porque acompanhava diuturnamente Jesus fazendo anotações. Diz Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da imperfeição. A porta é uma simbologia, e trazermos uma analogia no transcurso, no percurso, no trânsito de nossas vidas, os dias que somos uns aos outros da nossa existência.
É como se estivéssemos fazendo uma caminhada, buscando caminhos, diversos caminhos, porque são diversas as nossas necessidades. E nesses caminhos, na simbologia que Jesus coloca, nós encontramos portas para adentrarmos adiante e seguirmos a nossa caminhada. Nós teremos que abrir portas. E quantas portas nós já abrimos? E quantas portas teremos que abrir ainda para chegarmos nos nossos projetos de vida que culminassem com realizações? E onde sabermos que esta a chave para abrir esta porta que Jesus se refere: entrai pela porta estreita. Ora, uma porta estreita é difícil de passar, e uma porta larga passamos sem dificuldades, sem atropelos. Há multidões, pode-se passar por portas largas, mas esse espaço, este caminho fácil de Jesus é da perdição. E aí nós vamos entender o que Jesus faz-nos entender o que seja a perdição. Jesus adiante ainda enfatiza: se ingressarem pela porta larga, não vão me encontrar, eu ali não estarei, eu os aguardo ao abrir a porta estreita e percorrer esse caminho mais exíguo. A porta larga, portanto, de Jesus é a porta da perdição. Mas ao abrir esta porta, o que encontramos lá? Ruína moral, o fracasso, a desgraça. Aí se encontra o sofrimento pela desonra, pela imoralidade, portas largas dos caminhos, amplos, fáceis de acesso. Não logramos dificuldades, insirem-se desafiadoras em nossas vidas, porque equivocadamente logra o prazer. Na psicologia se estuda o princípio do prazer e do desprazer. Nem tudo, diz a psicologia, que auspicia o prazer, efetivamente é o prazer duradouro. Lá adiante é o desprazer.
decorre de comportamentos inadequados e condenáveis. Hoje estou lendo, amigos e amigas, para não dizer que eu vim aqui dizer coisas da minha cabeça. São ensinamentos que estão aqui com Jesus, esclarecido pelos espíritos luminares que ofereceram a Allan Kardec a interpretação adequada para os tempos do século XIX, onde a nossa evolução já alcançou patamares de desenvolvimento da nossa racionalidade e da equação dos mais nobres sentimentos. A porta larga conduz ao vício e perturbação. Vamos agora assistir uma palestra pública o que vamos fazer lá? Alguém nos pergunta, não habituado, que ocorre aqui. Vamos ouvir a mensagem de Jesus e orarmos, e a seguir recebermos a terapia do passe, que é a transfusão de energias, que parte dos médios associados às energias espirituais. Não, mas já me convidaram agora para ir lá no botequim, lá numa festa, lá numa balada. Eu estou de férias e vim para o litoral, e aqui é lugar de festa até o amanhecer, e não se cansa. Mas olha, cada espírito é apenas 1 hora, você não vai cansar. Não me serve. Porta estreita e porta larga. A porta larga conduz à tentação naquela festa. Os homens incautos fascinam-se por mulheres semi-vestidas, pernas de fora, bustos exuberantes e rebolados tentadores. Não é pela minha idade que eu estou exagerando, porque desde jovem pensei assim. Tive a felicidade de meu pai me colocar aos 7 anos de idade na evangelização espírita. E são várias décadas, e não consegui muita coisa ainda. Morejo ainda com as minhas imperfeições, em saber quando dizer sim, sim e não, não, conforme nos fala Jesus. A tentação da gula, comer até abarrotar, comprometendo no dia seguinte a digestão. A tentação da sensualidade, que fizemos já uma referência. E das ações sociais. Está na moda, todo mundo faz. Da escola a corrupção, de menor porte, que ocorre a toda hora ao nosso lado, e de maior porte que nós vemos no meio político, empresarial,
a mentira. Também encontramos a porta larga. Nós mentimos uns para os outros descaradamente. Mentimos para os nossos afetos. Enganamos aqueles que dizemos que amamos. A deslealdade, a traição, as facilidades estão a abrir-se as portas largas. Tudo que é fácil, pode ter certeza, está nesse caminho largo. E a morte, que surpreende a todos nós, e a população de desencarnados na terra, com atrozes sofrimentos, ainda enfiado dentro de suas casas, disputando seus bens, reclamando das divisões, encontrando-se na rua, porque a sua casa, seu sobrado, a sua mansão foi vendida, as suas terras foram vendidas. Esses relatos nós ouvimos nas sessões mediúnicas. E a mediunidade não é uma mentira. Se a mediunidade fosse uma mentira, um dos maiores médiuns de planeta já teve, Francisco Cândido Xavier, homem de cultura primária, passou pelas mãos dele mais de 500 livros, onde cientistas desenganados do plano espiritual, onde poetas trouxeram contribuição para todos nós, reforçando a mensagem de Jesus quanto à porta estreita. Não foi em vão que esses Espíritos estão ainda conosco escrevendo. Divaldo Franco, quase 300 livros, e viajou o mundo, andou por todos os continentes, durante toda a sua existência, agora de 97 anos, percorrendo o mundo tal qual fizera Paulo de Tarso. Tudo mentira, tudo engodo, tudo fascínio, tudo loucura dos espíritas. Ninguém acredita. Todos dobram-se diante dessa realidade. Os livros escritos pelo médico que usou o pseudônimo de André Luiz, que hoje sabemos que é o grande cientista Carlos Chagas, são 16 livros. Infelizmente, muitos espíritas encarnam desconhecendo esses livros. Ali está o caminho da porta estreita. Como fazer? Renúncia. Jesus nos convida a renunciar. Ele renunciou ao mundo. Cogitaram como se fosse um rei, que as próprias autoridades da época dizem: o meu reino não é deste mundo. E para este mundo que nós vamos, eu me vou para preparar lugar a vocês. Mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aqui mais adiante, numa outra parábola, Jesus diz:
vale dizer Senhor, Senhor? Orar e orar. Se o comportamento não muda, se as instituições são as mesmas, a doutrina espírita veio para dizer as verdades que Jesus dissera e que a Igreja Católica Apostólica Romana, que os evangélicos escondem para fazer essa palestra. Eu escutei desse tema 2 pastores cultos, mas nem se aproximaram do conteúdo. É o Espiritismo que nos esclarece, nos educa, nos diz que nós, se já entramos, e entramos mesmo, em muitas portas largas, é o momento de pegarmos a chave com Jesus e abrirmos portas estreitas, então, mas naturalmente, pelas nossas imperfeições, continuaremos ainda, vez por outra, adentrando por portas largas, mas já sabemos voltar. O Evangelho está presente em nossas vidas. Jesus tomou conta de nós. E quando nós oramos, Senhor, acalma como te aparece, acalma esses meus dias difíceis, no caminho do engodo a que ingressei, e eu quero permanecer pelo caminho estreito, porque este poderá até não gostar de nós, não frequentar em nossas casas, nos julgarem fanáticos, mas nós não queremos convencer ninguém. Nós espíritas ensinamos espiritismo aqui na Casa Espírita para quem prefere entrar por aquela porta estreita. Não saímos por aí para pregar, porque respeitamos a frase de Jesus: não entregueis pérolas, estamos estamos no Evangelho, aos porcos. Não que os porcos não sejam importantes, mas nada vale as pérolas para os porcos. Então a mensagem de Jesus é para nós estarmos no silêncio do nosso lar, estudando, diante das adversidades, das dificuldades, pensarmos o que Jesus faria no meu lugar. Aí nós vamos encontrar soluções para as nossas adversidades. Muito obrigado, muita paz, muita luz. A mensagem é forte, toca-nos. Não importa, precisamos da mensagem. Não é minha, não é da minha cabeça. Está aqui, capítulo 18, pode consultar. Grande abraço a todos.